Números capítulo 9. A celebração da Páscoa no deserto de Sinai. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado, no dia 14 deste mês, pela tarde. A seu tempo determinado a celebrarei segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, e celebrarei. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrasse a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. E houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante Moisés e perante Arão aquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel. E disse-lhe Moisés: esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14 de tarde, celebrarão com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, dela não quebrarão ossos algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarei. Porém, quando um homem for limpo e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma dos seus povos será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. O mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro, como para o natural da terra. A nuvem guiando a marcha dos israelitas, e no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sob a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo, com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel por ela partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial todos os dias em que a nuvem parava. Sobre o tabernáculo assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E eram que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Porém era que quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam. Que de dia, que de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. E alçando-se, ela partiam, segundo o dito do Senhor.
se alojavam e, segundo o dito do Senhor, partiam da guarda do Senhor. Tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. As duas trombetas de prata. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze 2 trombetas de prata, de obra batida, as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as trombetas, as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do Oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que se alojam da banda do sul. Retinindo, as tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocarei, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra saídes a pelejar contra os inimigos que vos aperta, também tocareis as trombetas, retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos, semelhantemente no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocarei as trombetas, sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vós serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Os israelitas partem de Sinai, e aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram segundo as suas jornadas no deserto de Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos. E sob o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. E sob o exército da tribo dos filhos de Zacar, Natanael, filho de Sua. E sob o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e sob os seus exércitos estava Eleazar, filho de Sedeu, e sob os exércitos da tribo dos filhos de Simeão, Seramuel, filho de Suriazadai. E sob o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo, entretanto que este vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos. E sob os seus exércitos estava Elisama, filho de Amiúde. E sob o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sob os exércitos da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais segundo os seus exércitos. E sob o seu exército estava Eleazar, filho de Amizadai. E sob o exército da tribo dos filhos de Assé, Pagiel, filho de Ocrã. E sob o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estas eram as partidas dos filhos de Israel segundo os seus exércitos, quando partiram.
Capítulo 11, versos 11. Moisés acha pesado o seu cargo. E disse Moisés ao Senhor: porque fizeste mal a teu servo, e porque não achei graça aos teus olhos, que pusesse sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Gerei eu, para que me dissesses: leva ao teu colo como aio, leva o que cria a terra que juraste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo, porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer? Eu só não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Deus designa 70 anciãos para ajudarem Moisés. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação. E ali se porão contigo. Então eu descerei ali, falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E que tu sol não leves, e dirás ao povo: santificai-vos pela manhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20, mas um mês inteiro, até vós sair pelos narizes, até que vos enfastiei dela, porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu tens dito: dar-lhe-ei carne, e comerão um mês inteiro? Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhe bastem? Ou ajuntar-se-ão para ele todos os peixes do mar que lhe bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e o pôs de roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade, e o nome do outro Medade, e repousou sobre ele o Espírito, porquanto estavam entre os escritos ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus mancebos, escolhido, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúme por mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, e ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordoniz do mar, e espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, de uma banda, e quase caminho de um dia da outra banda, a roda do arraial, e a quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite, todo o dia seguinte, e colheram as cordonizes,
o que menos tinha colhera 10 hómeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigado, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve desejo. De Quibrote Ataavá caminhou o povo para Azerote e pararam em Azerote. A sedição de Miriam e Arão. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cusita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam, vós três saí a tenda da congregação, e saíram a eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, por ele ver a semelhança do Senhor, porque pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, Senhor meu, ora não ponhas sobre nós este pecado que fizemos loucamente com o que havemos pecado. Ora não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. E clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que cures. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Pará. Capítulo 13 do livro de Números. 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou a Josué. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe, subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que terra é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, que eles são as cidades em que habita, se é em arraiais e se é em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores
ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram a espiarem a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subiram para a banda do sul, e vieram até Hebron, e estava ali Aimã, Sesai e Talmai, filho de Enaque. E Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar do Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sob uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho, que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram-lhe: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes, muito grandes. Também ali vimos os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam no pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos a herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que a tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Capítulo 14 do livro de Números. Os israelitas querem voltar para o Egito. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morrermos na terra do Egito, ou se morrermos neste deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra, para que caiamos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio de qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nós dará a terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não o temais. Então disse toda a congregação que os apedrejasse com pedras. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, o rejeitarei, e farei de ti povo maior e maior forte do que este.
Disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E o dirão aos moradores desta terra que ouvirem que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que de cara a cara o Senhor lhe aparece, que tua nuvem está sobre eles, e que a vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. E se matar este povo como a um só homem, se agentes, pois que ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhe tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tem falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoarei. Porém, tão certamente como eu vivo, que a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram a verá. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. E os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto perto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Diz-lhe: assim eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim falarei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta de 20 anos e para cima. E os que dentre vós contra mim murmuraste, não entrarei na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jafoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos de que dizeis por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezaste. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias por cada dia, 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu apartamento. Eu, Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação em que levantou contra mim. Neste deserto se consumirão, e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ela, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram da praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, era dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito, e levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte,
dizendo: eis-nos aqui e subamos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecados. Mas Moisés disse: por que quebrantais o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejas ferido diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada. Pois porquanto vós desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Ormã. Capítulo 16 do livro de A rebelião de Coré, Datã e Abirão. E Coré, filho de Gizá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filho de Eliabe, e Ion, filho de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento varões de nome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: demais é já, pois, que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vós elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto. E falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem é santo, que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Coré e toda a sua congregação, e pondo fogo nela amanhã, sobre eles deitai o incenso perante o Senhor. Será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo?